Ninguém serve a dois senhores. Se você é cristão, você não pode ser de esquerda. Se você é de esquerda, você não pode ser cristão. São coisas diferentes, são ideias diferentes. Uns defendem o aborto, outros são contra o aborto. Uns defendem ideologia de gênero, outros são contra a ideologia de gênero. E assim vai. Muitas pautas que se contradizem. Então, uma coisa é o evangelho, outra coisa é a esquerda. Não pode se misturar. Ninguém serve a dois senhores. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E também o que está acontecendo na visão aí da esquerda. Por que o governo Lula, que eles acreditam que no passado tinha apoio dos evangélicos, por que hoje não tem? Lula e os evangélicos. Esse é o tema de hoje. Antes de falar a respeito disso, peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curta, comente e me ajude a chegar cada vez a mais pessoas. Nós teremos eleições esse ano, para prefeito e para vereadores no Brasil inteiro. E eu não vou aqui falar de nome nenhum, mas eu vou falar de ideologia política. E vou pedir a você que vote naquele que tem a fé que você tem, naquele que acredita no que você acredita. Para chegar a essas pessoas, eu peço a sua ajuda para compartilhar o vídeo, para se inscrever no canal, para fazer a gente chegar cada vez mais longe. Vamos lá então? Vamos falar do governo Lula e os evangélicos, o que está acontecendo, e a visão aqui não é nossa, não é dos evangélicos, a visão aqui é do governo Lula. Eu separei 3 matérias de 3 órgãos diferentes de imprensa e todos eles alinhados ao governo. Vamos ouvir o que eles falam. Começando com a revista Veja, que já nesse momento aqui não está tão alinhada, né? Mas muito longe de ser um órgão aí de direita ou um órgão contra a esquerda. Não é uma matéria nova, tá? É uma matéria que já tem algum tempo, mas vale a pena a reflexão. A Veja diz: governo Lula vê imensa dificuldade para se reaproximar dos evangélicos. Indispensável para conquistar votos, o contingente de eleitores chegou a apoiar o presidente no passado. Matéria do Ricardo Ferraz. Olha, eu nunca apoiei o Lula. Eu até votei na esquerda, sim, eu votei até na Dilma. Mas o Lula em si sempre me causou, não me fez bem em relação ao evangelho. Então, no Lula eu nunca votei. E quando votei em outro, votei porque não tinha opção. A gente escolhia entre o ruim e o pior. Entenda uma coisa, você que está chegando nessa luta política hoje, principalmente, se você falar com uma pessoa que tem mais alguns anos de vida, ela vai dizer para você que não existia direita. Até surgir Jair Bolsonaro, não tinha direita. Ninguém sabia o que era direita. Eu confesso para você que eu trabalhei muito tempo com política, com políticos, e mesmo eu não tinha muita noção do que era direita. Jair Messias Bolsonaro é o responsável por nos mostrar o que é direita. E hoje ele representa a direita no Brasil. Hoje ele é a direita no Brasil. Portanto, movimentos de esquerda hoje são contrários àquilo que nós defendemos. E até alguns movimentos de direita que se colocam em oposição às ideias do Bolsonaro hoje também são contrários ao que nós defendemos, porque a direita que nós conhecemos através do Bolsonaro. Então, lá no passado, se o Lula tinha esse apoio que ele fala, eu realmente nunca vi, nunca percebi isso, mas ele não tem nesse momento e não vai ter nunca mais. Nunca mais. O povo evangélico nunca mais vai voltar a ser enganado da maneira que foi pelo Lula. Lógico que eu não falo aqui na totalidade, mas eu falo na maioria, sim, dos evangélicos. A matéria da Veja diz: em nenhum, olha a dor aqui, vamos falar uma linguagem bem popular, olha a dor de cotovelo aqui, você evangélico. Em nenhum lugar do mundo se observa uma revolução da fé tão intensa quanto a promovida pelas igrejas evangélicas do Brasil. Obrigado, Veja. Foi trabalhoso, mas valeu a pena, né? Diferentemente do que aconteceu na Europa, onde os países de maioria protestante levaram séculos e algumas guerras sangrentas para pôr o catolicismo em segundo plano, em apenas 6 décadas, a quantidade de brasileiros que se identificam com essa corrente do cristianismo passou de 3,6% da população em 1950 para 22,2% em 2010. Ano mais recente dos dados oficiais do censo, que estão disponíveis atualmente, estima-se que essa fatia chegue a 1/3 da população. E segundo o cálculo do demógrafo José Eustáquio Alves, em apenas 8 anos, os evangélicos serão maioria no país. Aquilo que a gente conversou já há um tempo atrás, né? O segmento é muito coeso
e tem uma estrutura interna hierarquizada e passou a representar uma parcela enorme do eleitorado. Nenhum outro grupo representa esse perfil, diz Felipe Nunes, cientista político da Quest Consultoria e Pesquisa. Celebrando em cultos lotados, o avanço representa uma tremenda dor de cabeça para o Palácio do Planalto. As grandes denominações cerraram fileiras em torno do bolsonarismo. E por mais acenos que faça, o presidente Lula, passado um ano da posse, segue sendo um filisteu no universo dos crentes. E é verdade, é um filisteu mesmo, não só ele, né? Ele que está em torno dele. Gleices, Boulos e companhia. Gente, o crescimento do evangelho é simples, simples. Não tem segredo. Nós estamos caminhando para o final dos tempos. Cada dia que passa, a gente vê isso de uma forma mais concreta. Some a isso o fato de nós nos comunicarmos com mais facilidade desde o advento da internet. Nós não somos mais escravos da globalização, não é da globalização, é da Globo, da TV Globo, da globalização. Antigamente eles falavam e a gente ia atrás, não tinha o que fazer. Hoje não é assim mais, as coisas mudaram. E as igrejas estão lotadas sim, porque nós somos hoje um grupo que busca estar próximo do Senhor, estar próximo dos nossos irmãos. Hoje o evangélico, o crente, como se diz, não é mais aquele tapado. Hoje ele busca se inteirar do que está acontecendo. Hoje ele tem internet, hoje ele conversa com outras pessoas, hoje ele vê vídeos do YouTube. Tudo mudou. E quer ver o que eles pensam de você? Ó, você aí, meu irmão, ô crentão, ô crentinho, olha para mim aqui e vê o que eles falam de você. Os evangélicos e o governo Lula, o que mudou? E aqui é o UOL que está falando. Aí uma mídia de esquerda, né? Tá aqui a foto do Lula, alguém orando e o Lula olhando com a cara desconfiada. Agora eu chamo a atenção para essa parte da matéria, que é a matéria mais longa que essa, tá? Eu apenas tirei um ponto que é o que nos interessa. Essa base, deixa eu explicar para você que a matéria vem falando da base da pirâmide brasileira e fala que os evangélicos estão fazendo a base. Eles vêm falando aqui da base da pirâmide social. Eles estão falando das pessoas mais carentes, das pessoas mais pobres. É onde estão aquelas pessoas, ali que está a pessoa da periferia, ali que estão os negros, ali que estão os discriminados, aqueles que a esquerda diz que defende. Mas olha só o que ela fala aqui nessa matéria do UOL, que é um órgão de esquerda, né? Um órgão político de esquerda. Essa base da pirâmide mais evangélica implica, em linhas gerais, uma população de maioria periférica, negra, feminina e mais praticante da religião. Você sentiu um tomzinho de preconceito aqui? O pai dos pobres está dizendo que é difícil dialogar com você, evangélico, porque você está na fatia dos pobres. O homem que defende os negros está dizendo que é difícil dialogar com você, evangélico, porque tem muito negro no meio evangélico. É isso que a matéria está falando. Que tem muita mulher. E que tem muita gente que vai para o culto. Se você ler a matéria inteira, eles falam do católico não praticante, e aí eles querem trazer hoje para um evangélico não praticante, que seria para eles a chance, né, a maneira deles tentarem aí se manter no poder, porque com o evangélico praticante não tem como. Vou repetir para você. Essa base da pirâmide mais evangélica, quer dizer, a base da pirâmide, as pessoas mais humildes, mais pobres, quando ela se torna mais evangélicas, em linhas gerais, ela implica numa população de maioria periférica, negra, feminina e mais praticante da religião. Que preconceito, hein? Que feio, hein, seu Lula? Como o senhor é preconceituoso, misógino, racista, e diz que defende essas pautas. E eu falo para você, a esquerda não defende absolutamente nada. Quando você olha nas entrelinhas, você vê o que é a esquerda. Por isso que ele mesmo disse dias atrás que quando você, esquerdista, que está me ouvindo, evolui 1%, você abandona e não quer mais saber do PT, não vota mais na gente, como ele fala. Quando a tua situação financeira melhora 1%, você não quer mais saber da esquerda. Então o jeito é manter você ignorante e pobre, porque senão você não vota neles. E o evangelho hoje, ele já não é mais assim. O evangelho hoje, ele busca oportunidades para que as pessoas que frequentam os cultos, as comunidades, que elas aprendam, que elas evoluam. E automaticamente elas vão sair desse meio.
e vão se direcionar para a direita sim. Por quê? Porque a direita defende aquilo que o evangelho defende. É simples. A direita defende o quê? A família. Deus nos ensinou a defender a nossa família. Lembre que Gênesis, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali tinha Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Uma família, criando uma outra família. O Evangelho ensina que a vida é importante e diz não ao aborto. Como que você vê a Bíblia em relação ao aborto? Aborto é algo triste demais, é o pior tipo de assassinato que existe. É matar alguém que não teve a oportunidade ainda de ver a luz do sol, a luz do dia. Então é lógico que nós evangélicos iremos nos aproximar da direita, porque a direita defende o que nós defendemos. E é lógico, mais lógico ainda, que nós evangélicos não votaremos na esquerda, porque a esquerda defende tudo aquilo que nós abominamos. Então realmente o Lula é um fariseu no meio de crentes, sem dúvida nenhuma. Essa é a matéria. Se você continuar lendo aqui, depois que ele demonstra todo esse carinho por nós evangélicos, ele fala assim: no Brasil até então, de maioria católica não praticante, aquilo que eu falei para você, pessoas se diziam católicas, mas não tinham religião, não eram católicas. E isso mantinha ele no poder. E hoje, mesmo o catolicismo também é bem mais praticante hoje. E também o católico praticante, que lê, que estuda a Bíblia, também não vota nele. O cristão praticante não vota nele. Então esse é um problema. Ao mesmo tempo, politicamente, trata-se de uma base que vem apresentando um alinhamento crescente com pautas conservadoras e simbologia que sintetizem ameaças morais, historicamente atribuídas aos malfeitores ou demônios da esquerda. O UOL que disse. Eu não falei nada, viu, seu Lula? Não falei nada. Quem chamou o senhor de fariseu foi a Veja, e quem chamou o senhor de demônio aqui foi o UOL, não fui eu. Não tenho nada a ver com isso. Para encerrar, vamos à matéria dos maiores amigos e defensores do Lula, o Globo. Jornal O Globo. Lula resiste a apelo de ministros por gesto direto a evangélicos e descarta evento com pastores. O Lula está descartando. No fundo, o Lula fala, mas eu não quero me misturar com essa gente. Né? O Lula não quer papo com você, pastor. Estão insistindo com ele. Vai lá, Lula, fala com os pastores. Nós precisamos dos evangélicos, eles já são maioria. E o Lula não quer conversar com você. Simples assim. Olha o que a matéria do Globo diz. Mesmo com a popularidade em queda e enfrentando dificuldades, especialmente entre os evangélicos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, tem rejeitado apelo de ministros para fazer um gesto mais enfático direcionado a este público. Não quer papo com nós, o Lula, que triste, hein? O chefe do executivo já descartou uma série de propostas que chegaram ao gabinete, como a realização de um evento, um encontro com pastores, a criação de um grupo do governo que dialogue com o segmento, ou o lançamento de programas com políticas públicas eficazes para esse núcleo religioso. Sem a presença das câmeras, quer dizer, o Lula é uma coisa quando as câmeras estão ligadas, os microfones. Quando desliga os microfones, as câmeras, aí ele fala mais abertamente. E aí vem essa matéria aqui. Sem a presença das câmeras, o presidente disse que não vê problema algum em falar com os pastores e que é a pessoa que mais conversa com gente neste país. Mas, segundo um ministro presente, que não disse o nome, não se revelou, né? Deu a entender que o problema não é a disposição em dialogar, mas o fato de parte das lideranças evangélicas não desejarem uma aproximação. Lula ainda se ressente do que entende por ingratidão de líderes que foram próximos à gestão petista passada e depois estreitaram os laços com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá com ciúme o Lula. Ele tá com ciúme. Ele falou, não, mas aquele pastor ali, ele era meu e agora ele me abandonou, me trocou pelo Bolsonaro. Nunca me chamaram de mito, né? Gente, a gente brinca, mas a verdade é que se você for evangélico e votar na esquerda, se você for cristão de uma forma geral e votar na esquerda, você não tem noção do que é o cristianismo. A esquerda, para nós, ela é nefasta. Ela defende pautas que para nós são do inimigo de Deus. É só ver essa situação de Israel.
quando a esquerda se colocou contra Israel. Um evangélico que conheça um mínimo da Bíblia jamais vai se colocar contra Israel, porque tem uma ordem direta lá: abençoarei aqueles que abençoarem a Israel e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem Israel. Quem disse isso? O teu Deus, o meu Deus. Então, como é que você vai votar na esquerda? Já parou para analisar que quando o governo Lula se coloca contra Israel e você, evangélico, vai lá e vota nele, você está junto com ele amaldiçoando Israel? Você está tentando manter ele no poder, portanto você está sim amaldiçoando através dele Israel. E você acha que Deus vai abençoar você? Não, né? Não brinque com Israel. Quem brinca com Israel não sobrevive para contar história. Israel é a menina dos olhos de Deus, não esqueça disso. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta, me ajude a chegar a mais pessoas. Mande no grupo da igreja, da família. Juntos nós vamos levar esse Brasil mais perto do Senhor Jesus Cristo e mais longe dessa esquerda terrível. Grande abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.